Vamos começando então com matemática, na apostila, página 33. Vamos continuar aqueles exercícios de ontem, tá? É no livro grande? Isso. Olha que página. 33. De quê? Matemática, gente. Ô, Bruno, eu vou sair e entrar de novo, tá? Porque tá dando alguma coisa na minha câmera que não tá aparecendo, tá? Ou pra você tá aparecendo? Não, não tá aparecendo, não. É, eu vou sair e entrar de novo, tá bom? Tá. Pessoal, vocês vão fazer a página 33 e 34. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. E daqui a pouco a gente corrige, tá? Oi, Sora. Oi. Matemática, página 33 da apostila, tá? Desculpa ter me atrasado. Você manda Mas eu não sei fazer esses exercícios. Sobre o que a gente estudou ontem. Página 33 e 34? Isso. Página 33 e 34. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Não quero uma skin. São alguns exercícios sobre área, tá? A maioria não tem conta, é só prestar atenção no que está perguntando. E algumas perguntas é referente ao texto, tá? Que está lá no início, na página 31. Me pergunta sobre os quilômetros quadrados do Brasil. Tudo tá lá no texto, tá? No exercício B, ele está perguntando qual que é a fração que representa lá sobre a Amazônia Legal. Então, ele pergunta lá, a Amazônia Legal corresponde a pouco menos de quanto do território brasileiro? Aí ele quer que você mostre para ele qual dessas frações que nós temos aí que represente essa fração de 2/3, tá? Então, vocês vão fazer um xizinho aí em qual desses desenhos aí que nós temos 2/3. Certo? Mas tem dois, não tem? Oi? Tem dois, não tem? De 2/3. Oi, Sora. Tem que ver. Oi, tudo bem? Tem que ver qual desses desenhos aí que representa 2/3. Se tiver mais que um, você marca mais que um. Que página, Sora? Página 33, matemática, tá? Apostila. Tá. Eu já fiz isso. Aqui o que ele tá fazendo no exercício B, ele tá
mostrando para você a fração, você tem que dar o desenho. É isso que ele está pedindo. Nossa, Pro, agora que eu tô numa pergunta onde que a resposta tá no lado. É só observar o que está dentro do círculo. Ô, Pro, meu computador deu alguma coisa que eu acho que meu irmão mexeu aqui e aí eu não tô conseguindo aparecer. Toda vez que eu coloco a câmera, aparece isso. Então Tá. eu vou ter que ficar com a câmera desligada por enquanto, tá? Tá bom. Aí daqui a pouco eu chamo meu pai pra me ajudar. Uhum. Pode... Então, para quem está entrando, página 33 e 34 de matemática. Vou dar um tempinho para que vocês possam responder e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Tá? Então, a letra B eu já falei como que tem que ser feito. Eu tenho uma fração de 2/3 e você tem que representar ela aí em forma do desenho. Qual desses desenhos que eu tenho que marcar um X, que represente a fração de 2/3, tá? E depois o exercício 3 é sobre o que nós falamos ontem, sobre o espaço dos hectares. Então, se não está sabendo fazer, volta lá na explicação do hectare, na outra página, página 32. Aqui na Eu tela. não vi, porque eu nem prestei atenção. Só... Ó, vamos lá. foi bem difícil. Agora tá gravando, que ali em cima tá um negocinho vermelho. Ó, porque agora a professora vai corrigir. então vamos lá. Então, O exercício B, na página 33, ele está perguntando: marque X nas figuras que podem representar aproximadamente a fração do território brasileiro ocupada pela Amazônia Legal. Nós sabemos que a Amazônia Legal corresponde a 2/3 do território brasileiro. Então, qual dessas imagens eu posso representar? É o primeiro círculo e o último retângulo. Esse aqui nós temos, ó, essa é a primeira segunda imagem, e a quarta imagem. essa primeira imagem não pode ser, porque eu tenho o que aqui? 2/4, certo? Então, não pode ser. Eu tenho aqui essa outra imagem, esse círculo, eu tenho 1, 2, 3. Então, eu tenho 2 pintados de terços. Então, eu tenho 2/3. Então, essa daqui tá correta. Eu só marquei um. E essa outra parte não pode ser 2/3. Por quê? Porque eu tenho 2/4. Tem Também. 4 partes. Eu tenho 4 partes e 2 partes pintadas. Então, não pode ser 2/3. Depois, eu tenho aqui 1, 2, 3. E 2 partes pintadas. Então, eu tenho 2/3. Então, eu tenho essa imagem e essa que corresponde a 2/3, tá? Então, a gente marca um xizinho nessas duas imagens. Depois, nós vamos para o exercício 3, que foi o que eu acabei de explicar. Aqui, ele já está dando uma informação. Juntando 100 hectares, formamos 1 quilômetro. Então, nós sabemos que em 1 quilômetro, nós temos 100 hectares, tá? Então, em 1 quilômetro, eu tenho 100 hectares. Aí, aqui, na letra A, ele pergunta: quantos hectares há em 5 quilômetros? Se em 1 quilômetro eu tenho 100, hectares. em 5 quilômetros eu vou ter 500, tá? Por quê? Porque cada quilômetro eu tenho 100. Então, eu vou ter 100, 200, 300, 400, 500. Então, em 5 quilômetros quadrados, eu tenho 500 hectares, tá? E É só acrescentar 2 zeros. E em 10 quilômetros, eu vou ter 1000, né? Porque se em 5 eu tenho 500, mais 500,
Vai dar 1.000, né? Então, em 10 quilômetros quadrados, eu tenho 1.000 hectares. Na letra B, quantos hectares há em meio quilômetro? Se em 1 quilômetro eu tenho 100, 50 hectares. a metade dele é quanto? Metade de 100 é 50. Então, eu 50 tenho hectares. 50 hectares em meio quilômetro quadrado. Depois, Quando você coloca o número, pode pôr só o HA? quando é hectare, sim, tá? E quando é quilômetro, KM. Não, sim, aqui na outra página tá falando que é... Isso, Né, quando você tem que abreviação. transformar para hectares, daí no final você tem que colocar o HA, tá? Próxima, letra C. Volte ao texto sobre as terras indígenas, localize a área aproximada do território brasileiro e copie aqui. Quanto que é a quantidade? É Eu vou falar o número, 127.426.348. Tá, Alguém colocou outra resposta? Aonde que vocês estão? Na C. A minha tá certa. Como que é? Volte ao texto sobre as terras indígenas, localize a área aproximada do território brasileiro. Qual que é o número? 117.426.348. É essa? Alguém colocou alguma coisa diferente? Não. Vamos voltar lá no texto? Rápido, não dá pra entender. Vamos voltar no texto. 117.426.348. Foi mais lento agora? Ô, Pro, Ó, meu cachorro acabou de voltar porque ele foi tomar banho. tá cheiroso. Ele então. já tá aqui na minha Sora, cama. hoje a minha tomou banho aqui em casa, a gente deu banho nela. Pessoal, ó, presta atenção. Vocês colocaram coisa errada aí, ó. Eu ainda até falei para vocês no começo, no primeiro parágrafo. O Brasil tem uma extensão territorial de quantos? Qual que é o número que vocês estão vendo aí? 8.500. Não, 8.501.090. 1906. Ó, pessoal, Mas presta essa atenção. não é a parte dos indígenas. 851.196.500 hectares. É isso que ele está perguntando. Ele está perguntando sobre o território brasileiro. Então, ó, o Brasil tem uma extensão territorial de esse valor aí, 851.196.500 hectares. Então, essa é na C e no pontinho também, né? Depois no pontinho só vai acrescentar, só vai mudar, que você tem que mudar ele para quilômetro quadrado. O número da primeira linha na C e no primeiro pontinho. Fala, Gi. Eu não entendi. Eu achei que era dos indígenas. Eu coloquei 107.426.348. Isso, mas isso daí, ó, ele tá falando depois do final, ó, que representa um pouco menos de 1/7 da área do país. Ele não tá perguntando só uma parte do país, ele tá perguntando quanto que é a extensão territorial do Brasil. Por isso que é esse outro número lá de cima, ó. É a primeira informação que eles dão no comecinho do texto, na primeira linha do texto, tá? Mas Então, é pra pôr o 00 no final. vou mudar de cor. Tá? Então, é essa daqui, Gi, ó. É essa numeração aqui. É esse número na C e no pontinho? Sora, Oh. Sora, Sim. tem que colocar o 00?
Quando eu tenho que transformar em quilômetros, eu tiro o 00, tá? Não acrescento. Oi. Olha. Ah, que gracinha. Bonitinho. Olha aqui, Pô, Sueli. então Ela na ficou C vai branquinha. ficar Lindo. 8, esse número grifado com 00 e no pontinho, número grifado, só que sem o 00. Depois, no primeiro pontinho da C, ele pergunta quantos quilômetros quadrados tem o Brasil aproximadamente. É o mesmo número que eu fiz na C, só que eu tenho que tirar o 00. Por quê? Porque ele em cima está representando hectares e não quilômetros quadrados. Então, quando eu vou me referir a quilômetros quadrados, eu retiro esse 00 que eu tenho no final e Pai, fico como é que quilômetros representa quadrados. quilômetros quadrados? Quilômetros quadrados é o KM, né? Viu? O KM e o 2 em cima do M. Então, vamos voltar lá. Nós respondemos já. Então, vamos aqui. Voltei. Então, no primeiro pontinho, eu só tenho que mudar o número, tirar o 00 para ficar quilômetros quadrados, tá? Que vai ficar como? 8.511.965, tá? Eu coloquei assim. Tá certo? Professora, desculpa, eu não ouvi. Aí, como que esse número vai ficar depois que eu transformar ele em quilômetros? Depois que eu tirei o 00 do hectares, ele vai ficar quilômetros quadrados. Então, ele ficou como? 8.511.965. Você tá me escutando? Estou ouvindo. Fala de novo, porque tá travando muito aqui, daí eu não consegui entender. Na terceira Assim. bolinha, você tem que escrever o número por extenso. Como que ficou o número por extenso? 8.511.965. Por quê? Porque eu retirei o 00 do hectare. Por quê? Eu precisava transformar ele em quilômetros quadrados. 965. É o mesmo número, gente, que vocês colocaram na questão de cima. Vocês só vão escrever ele por extenso. Em cima você colocou o número, embaixo você tem que escrever como ler esse número. A letra D era a mesma coisa que a C, só que com outro informativo, com outras informações, ó. Agora localize no texto a informação sobre a área da Amazônia Legal e copie a seguir. Qual que foi o resultado aqui? Qual foi o número? 52 mil... Não, 1.007.423. Tá. É esse número mesmo, tá? É 5.217.423 quilômetros quadrados, tá? Mas isso tem que escrever por extenso? Não, isso é a D, gente. Que é? Quanto que é, Pro? 5.217.423. Gente, vocês teriam que ter feito. Eu dei tempo para fazer, é só a correção. Eu já fiz também. Já tava corrigindo. E aí, no primeiro pontinho, ele pergunta quantos hectares tem a Amazônia Legal? Eu vou pegar esse mesmo número que nós respondemos e acrescentar o 00 no final. Essa é a primeira bolinha, certo? Aí ele vai mudar. Então, ele vai ficar 521.742.300 hectares.
E aí eu vou ter que escrever como que fica, que eu acabei de falar, que é 521.742.300, tá? Hectares. Que é a segunda bolinha. Escrever. Como que é, Sônia? Como que ficou? 521 milhões. Fala de novo. Vamos lá, qual que você tá? No pontinho aqui, ó. O primeiro ou o segundo? No segundo. O segundo. 521 milhões 742.300 hectares. 742.300 hectares. Aí eu só vou escrever, tá? Professora, 700 E 42.300. 42.300. Repete só mais uma vez. 521.742.300 hectares já está escrito, então você não precisa escrever. 300 hectares já está escrito. Tá bom, obrigada. Então, nesse não precisa do 00 no final? Não. Tá. Ele já está falando que é hectares, né? Já está com o 00, que é o 300. Já tá escrito hectares. Né? Ele já está transformado em hectares. 4. Com base nos dados do IBGE, o estado brasileiro de maior área é o Amazonas, com aproximadamente 1.559.147 quilômetros quadrados. E o menor é o Sergipe, com área de 21.918 quilômetros quadrados, aproximadamente, tá? Aí ele pergunta sobre aonde nós moramos. Em que estado você mora? Então, você vai colocar aí que você mora em São Paulo, o estado de São Paulo. Eu coloquei SP, tá? Isso, SP também pode, mesma coisa. Aí ele Eu pergunta, coloquei SP. qual é a área aproximada do seu estado em quilômetros quadrados? Todo mundo colocou. Então, a nossa área do nosso estado, ela tem aproximadamente 1.521.110 quilômetros quadrados, tá? Então, São Paulo tem 1.521.110 quilômetros quadrados de área, tá? Então, nós temos essa informação. Na primeira bolinha, ele pergunta, qual é a diferença entre as áreas do maior e do menor estado brasileiro? Então, eu tinha que pegar do maior, que era o Amazonas, que tem, né? Que tem 1.559.147, menos a do Sergipe, que é de 21.918. Então, eu vou pegar esses dois números. Para eu saber a diferença, eu tenho que fazer uma conta de menos. Então, eu vou subtrair esses números e vou chegar num resultado. Deu 153. Cara, qual que é o primeiro número que eu não sei? Tá no exercício, Heloísa. Tá aí na questão. A resposta é 153.7.229. Tá. Certo? Isso, você só errou a ordem, né? Que é 1.537.029. Para mim deu a mesma coisa do que o da Rebeca. Então, se eu pegar esses dois números, o resultado dará 1.537.229.
Essa é a diferença entre a área do Amazonas com a do Sergipe. Deu isso. Oi? Meu não deu isso. Então, você fez alguma coisa errada. Qual é a conta? De menos? Sim, e os números? 1.559.147 menos fiz 20. errado os números. Ah, bonito. É 1.559.147 menos 1.559.147. 1.559. 147. 147. Menos 21.918. 21.902. 18. Tenta fazer a conta aí, ver quanto dá. Professor, em qual pergunta que vocês estão? O que que deu isso? Nós estamos na primeira bolinha da 4. E qual é a diferença entre as áreas do maior e menor estado brasileiro? Qual foi o resultado mesmo, Sora? Deixa eu ver se eu Então, vou certo. 537.229. Ok. Ficou 1 milhão. Hã? 1 milhão. 537 mil 239. 229. Isso. Isso. Tá certo. Então, meu resultado ficou 1.537.229, certo? Da primeira bolinha. Segunda bolinha. Compare a área do seu estado com a diferença entre as áreas de Amazonas e Sergipe. Então, nós sabemos que a diferença de Amazonas com Sergipe é 1.537.229. E a nossa área, que é São Paulo, é quanto? 1 milhão... Posso falar o que eu coloquei? Deixa eu terminar. 1.521.110. Então, eu tenho que fazer a conta de menos de novo para eu saber qual que é a diferença. A minha é maior. Mas onde que a gente tem que fazer? Aí façam a continha aí do lado. Pode fazer aí do ladinho mesmo. Quanto que deu, Rebeca, o seu resultado? Eu achei que você estava no segundo pontinho. Eu estou. Eu coloquei assim, a diferença é quase igual à da nossa área. Porque a diferença foi de 1.537.229 e a nossa é 1.521.110. É quase igual a diferença. É, bem parecido, né? Aham. Não olhe o meu nome. A minha foi assim, olha, a minha diferença. Foi de 1.161.000
E 19. Tá. Então, assim, mas na verdade, ó, a conta era só para vocês terem noção de uma diferença para outra. Mas o que você pode concluir, então, aí com essa resposta? O que você conclui? Que a diferença é o quê? É maior? Que a diferença entre os estados do Amazonas e do Sergipe, ela ainda é maior do que a do nosso estado, tá? Então, a diferença de 1.537.229, ela é maior do que a área do nosso estado, que é 1.521.110. Tá bom? Então, a resposta aí do segundo pontinho, vocês poderiam fazer a conta, mas a importância aí é você perceber a diferença que deu dos estados, do Sergipe com o Amazonas, com o nosso estado. E nós concluímos que a diferença entre o Amazonas e o Sergipe é ainda maior do que a do nosso estado. Fala, Heloísa. Eu coloquei, é quase igual, quer dizer, é quase a mesma da nossa área, mas ainda é maior. Isso, mas ainda é maior, né? Isso mesmo. A diferença entre Amazonas e Sergipe ainda continua maior do que a nossa área. Na letra B, vocês têm que escrever por extenso 1.521.110 quilômetros quadrados, que é do nosso estado. É 1.521.110 quilômetros quadrados. Na letra B, nós vimos que ele está pedindo para nós escrevermos em quilômetros quadrados. Lá na letra C, ele já pede para você escrever em hectares. Então, tem que prestar atenção, tá? Fala, Gi. 1.521.110. Ô, Sônia, mas tem que ser escrito? De 110 quilômetros quadrados. Na letra B, ó, ele está pedindo escreva por extenso, então você tem que escrever. Não, eu tô falando na C. Ah, na C não. Na C é o número. Ô, Pro, Oi. já deu 2h50. É, o Pro vai terminar de corrigir esse daqui. Tá? Aí depois a Pro já libera. Só pra gente não perder o meio. Então, a minha letra B, eu tinha que escrever a área de São Paulo, por extenso, que é 1.521.110 quilômetros quadrados. Na letra C, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar em hectares as áreas do Amazonas, do Sergipe e de São Paulo, que é o nosso estado. Então, como que ficou do Amazonas? Eu tinha que pegar o número que tinha lá do Amazonas, que era 1.559.147, e colocar 2 zeros no final. O meu ficou 1.559.000. Não, colocou coisa errada. A forma da leitura tá errada. O meu ficou assim, olha. 1.000.000. Só que tá certo, você falou antes. Não, tá certo, mas você tá lendo errado, não é 1 milhão, gente. Depois que você acrescenta o 00, presta atenção, pessoal. Depois que você acrescenta o 00, não é 1 milhão mais, ele vai mudar. Fala, Ana Laura. 155.000 milhões. Milhões, né? Isso. 914.700 hectares, isso. Então é isso, gente. O que eu tô querendo falar para vocês é que quando você acrescenta o 00, o que era 1 milhão
igual aqui no caso que era 1 milhão, já não é 1 milhão mais. Você acrescentou 2 zeros lá no final, não tem como ele continuar 1 milhão só. Então, ele vira 155.914.700 hectares. Então, aí eu tenho que colocar o H e o A no final. Esse é o resultado do Amazonas. E do Sergipe, que era 21.918 quilômetros quadrados, eu vou acrescentar também o 00 no final, e ele vai ficar como? 2.191.800 hectares. Como que vai ficar? 2.191.800. E do nosso estado, como vai ficar? Quem fez? Era 1.521.110 quilômetros quadrados. Se eu for transformar ele em hectares, como que ele vai ficar? Eu vou acrescentar o 00 no final. Oi. 152 milhões, 111 mil Isso. hectares. Hectares, isso mesmo. Porque lá no final eu tenho 3 zeros, tá? Então, ele vai ficar só 152.111.000 hectares, tá? Doutora, qual que é meio que a sigla, assim, do... O hectare é o H e o A, né? Só que minúsculo. Tá. Não é maiúsculo. Então, é isso, pessoal. Quem já fez a... Ah, tem o 5 ainda, meu Deus do céu. Ah, é que a 5 eu já respondi, gente. E também a 5 é muito fácil. Quem não A souber... 5... Respondeu? Não entendi. A 5, ela só quer saber quanto vale os 2 hectares. Nós não sabemos que 1 hectare é a mesma coisa que 10.000 metros Resposta tá na quadrados? pergunta. Em 2 vai ser quanto? Se um é 10 mil, no outro é quanto? 20 mil. 20, então essa é a resposta. Então, em 2 hectares, o sítio de Mariana tem 20.000 metros quadrados, tá? Não precisa fazer conta e nem nada. Pode sair pelo lanche, então? Pode, gente. Então, nós estamos saindo 2h55, 3h15, nós retornamos, tá? Tá bom, tchau. Bom lanche. Ok, tchau. A gente volta às 3h15, certo? Isso. Meu Deus, professora, as pessoas ficam saindo, elas não ficam na reunião, elas em vez de desligar tudo, elas saem. É. Desculpa. Então, vamos lá. Livro de Guilherme, por que você não mandou o atividades. convite de amizade? Livro de atividades, página 78, de história. Eu já sei tempo de amizade. Fui na página. Mano, para, mudança. Na hora do intervalo, você me manda Pessoal, atividade. ó, Pro, vocês podem fazer a página 78 e a 79, tá? que page? Que página, Pro? 78 no livro de atividades. Do quê? História. É pra ir fazer 78, 79? Isso. Essa aqui, Sora? Sora. Isso. Vocês têm que recortar na 78 essa imagem embaixo e colar ela lá em cima. Oi. Que horas que acaba lá hoje? 4. Tá sendo um pouco difícil aqui para cortar aqui o negócio por causa que as outras páginas ficam irritando, ficam voando para cima. Então, vocês têm que recortar essa imagem e colar no quadro do exercício 6, tá? 78. Vamos cortar o cara ao meio. Cortei.
Então, nós temos aí uma imagem do Antigo Egito, né? Nós vimos aí. Ou do cara que era do Antigo Egito. Não é que dá certo se a gente já juntar na cara? Porque eles não têm dinheiro. Mamãe, tu faz. Suco de maracujá sem açúcar tem gosto do remédio do meu pai. É muito azedo. É mesmo. Pronto, cortado as 3 partes. Vamos juntar aqui. Pra ver se... Meu Deus do céu, fica igualzinho. Que magia é essa? Ok, se não me Agora eu vou engano, pegar é minha aqui que tesoura que eu não tô aqui com ela agora, tá? Tá. Então, bora lá. Nananã. Que tá para de pusar, né? Tá conseguindo recortar? Tá dando pra Eu tô, recortar? Pro. Sabe como? Hum. É só a gente cortar, colocar em qualquer tipo de lugar, juntar e pronto. Só que tem que ser no quadrado branco. Isso. É, Tem que ficar colado dentro do espaço. ela vem no espaço, tem problema se for um pouco pra cima? O importante é a imagem ficar certa. Minha irmã tava comendo fruta, aí ela falou que acabou. Quando eu fui pegar dela, ela falou, não, tem mais, tem mais. Tá vendo? Eu vou pegar. Não, tem mais, tem mais. E foi assim que ficou a imagem perfeita. Ah, tá. Achava que era aquilo que tava descendo aqui a escada. Que figura foi formada? Qual era mesmo? Escreva. Eu não sei se a professora... Ah, tá. Eu não sei se a professora está conseguindo me ouvir, mas na pergunta da A é só ver a legenda da imagem. Tem a resposta. Ou aquelas pessoas que ainda lembram, pode colocar, né? Como assim lembra, Eduardo? A gente tá vendo isso essa imagem pela primeira vez. Legenda, Rebeca, não lenda. Eu falei imagem, não legenda. E nem Eles lembra. viram sim, isso lá na apostila, nós já estudamos. Não é a Não, eu primeira falei vez que tá vendo. Eu tô falando da imagem. Então, já viram também. Sim, já Lá viu essa na imagem. apostila tem.
Helena. Senhora, tudo bem se eu cortei o número da página? Não tem problema. Atrás, do outro lado, não tem nada. Giovanni, conseguiu cortar e fazer a colagem? Sim! Tá. Ô, Pro, Oi. dica de como os dias passar mais rápido para você. É só você ficar contente que você está fazendo uma aula. Aí você já percebeu que todo aquele tempo chato demora muito. E quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, vai muito rápido? É sempre assim, né? Então, se você gostar de fazer a aula vai ser muito rápido. Para mim, eu fiquei contente todos esses dias. E olha só para mim, a gente já está em quinta-feira. É a mesma coisa do que você ficar comendo um doce e acaba rápido o doce. E quando você tá comendo uma coisa que você não gosta, parece que brota no prato. Vão terminando de E além de responder. brotar, nunca acaba, né? Pois é. Respondem a Nunca página acaba. 7 e 9, tá? Peraí, que estou coberto, tô morrendo de frio aqui. Parece que fica brotando e não acaba mais a comida. Mas já quando é uma coisa boa, acaba muito rápido. Acaba que nem vê. É verdade. Ler da comida, você olha pro prato, acabou já? Ó, pega lá seu Pepe. Meu Deus, eu tô com uma pequena dificuldade de... Nós vimos que na Mesopotâmia, os sumérios usavam os blocos de argilas para poder fazerem as escritas. Depois, no Egito, já mudou. Eles já tinham outras formas de escrever. E lembra que depois um alemão chegou com a máquina de escrever? Que ele inventou a imprensa, lembra? Então, nós vimos aí as evoluções de formas de escrita. Nós vimos que a China usava os cascos das tartarugas para escrever. Gente, quem tá subindo? Aí nós temos aí os monges, nós temos também os escribas, que também tinham suas funções no Egito. Então, cada um tem uma função. Uau, olha a cidade. Só tem 4 pessoas que fazem no fim do ano, que é Vamos lá eu, fazer a meus correção. tias e minha mãe. Vamos fazer a correção, senão não dá tempo. Vamos lá. O exercício 6 era só destacar lá, recortar a imagem e colar. Mostrem aí como ficou. Olha, o meu não deu porque eu tava sem cola. Ô, Sora, eu ia mostrar, só que minha câmera tá coisada. Lindão, olha. só o seu não dá pra ver não, por causa do seu fundo. O meu também, o meu não tá sem cor. O da Malu pera. também não dá pra ver, por causa do fundo. Pro, meu. Eu tô vendo da Malu. Agora, Pro, Maria Vitória deu certo, Giovanni também. Mendonça, o meu não vai dar pra ver por causa desse Ana negócio que tá Clara, na câmera. Ana Laura também. Esse sou demais também. Só eu, Sora. Eu tô sem cola em casa, aí eu não... É porque a professora tava falando junto, aí eu não tava entendendo nada. Porque saiu a voz da professora e a professora falou. Então saiu e você, a Tati, Mania, e eu não tava entendendo nada. Vamos lá então, continuando? Sora, vai ter dever hoje? Hoje, provável que não. Só se eu der de matemática. Eu perdi também.
Letra A. Que figura foi formada? De quem? É de um escriba. De um Posso falar o que eu coloquei, Pro? De um escriba, tá? Posso falar o que eu coloquei, Pro? É. Uma estátua escriba sentado na quarta dinastia do Egito. Tá, você colocou o que tá lá na legenda, né? Mas é um escriba, tá? Isso que ele quer saber. E qual que é a função desse escriba? O que ele tem que fazer? Pode. Eu coloquei assim, ele está escrevendo em um papiro e ele é um escriba. E ele é responsável de fazer o quê? De escrever sobre o quê? Posso colocar o Fala, Mendonça. Qual que é a... Realizar atividades de registro. eu posso Dar atividades colocar de registros. O que mais? Pro, falar o que eu coloquei, Pro. Um minuto, gente. Pera lá. Giovanni, fala. E para registrar as atividades. Registrar algumas atividades. Fala, Maria. Era a pessoa que dominava a leitura e a escrita. Por ter esses dons, era responsável por redigir as normas da região e de religiões. Tá. Pro, qual que é a? Fala, Luiz. A letra A é um escriba. Eu coloquei escrever registros históricos. Então, o que eles fazem, gente? Ó, então, os escribas, eles são responsáveis pelos registros no Antigo Egito, certo? Porque nós sabemos que os escribas são do Antigo Egito. E quais eram essas informações que eles registravam? Eles registravam sobre a cobrança de impostos. Lembra que nós vimos na segunda-feira? Na terça, quer dizer. A vida do faraó, os assuntos religiosos, tá? Então, os escribas, eles são responsáveis por essas informações, por registrar esses tipos de informações. Olha, o que eu posso colocar mais aqui? Você pode colocar sobre a cobrança de impostos, você pode colocar sobre a vida do faraó, que ele fala. Que eu posso colocar assim, ele é um escriba e escrevia sobre a vida do faraó, sobre assuntos religiosos, eles também escreviam, tá? Na letra C, né, eles perguntam que material que era usado, nós sabemos que é o quê? Não é o computador e não é no caderno e muito menos o computador, né? É no papiro. Isso. Então, marca um xizinho nesse. É engraçado esse nome, papiro. Agora eu tô imaginando a imagem dele com um computador da Apple. Página 79. Nossa, que moderno. Ele não ia saber mexer, gente. 79. Leia esta imagem e responda as questões seguintes. Então, nós temos aí aquela moça francesa. Lembra que tem uma imagem dela lá na apostila, que tinha o cachorrinho do lado dela, lembra? Lembro. Então, essa imagem é representada o copista Jean Méolet trabalhando em um manuscrito. Olha lá. Que ele é um copista e está escrevendo em um manuscrito. Isso, é isso mesmo. Ele pergunta que atividade a pessoa representada está realizando. Então, o quê? O Jean, a pessoa representada está trabalhando em quê? Em um manuscrito, tá? Então, eles escreviam, copiavam livros dessa forma aí. Tá? Professora, eu não sei se você antigamente assistia na Globo, tinha um daqueles comerciais, sabe, Intercine? Então, eu e meu irmão, a gente fez uma brincadeira assim. A gente criou o nosso dinheiro, que chama Guirebes,
E aí a gente ficava postando, tipo, em filme, nossa, vai ser esse filme aqui. Aí depois a gente via qual filme era, e a gente ficava brincando assim. Vai ver que filme que é assim, né? Aham. Na letra B, vocês tinham que desembaralhar a palavra e ela vai formar o quê? Copistas. Copistas, né? Copistas. Isso, formou a palavra... Nossa senhora, essa palavra ela só tá ao contrário. Para embaralhar as palavras. Foi bem lenda do positivo fazer isso, né? Porque aí, se você virar de ponta cabeça, Professora. nossa, que resposta mais difícil do mundo. Totalmente nem embaralhada ela tá, só tá ao contrário. Né? Oi. Tá totalmente A embaralhada. minha internet tinha caído, saí da Só um reunião. minuto, pessoal. Capacidade. Fala, Bruno. A minha internet caiu, eu não vi a resposta da A, qual que é? Dada 7, Aham. ela tá perguntando o que ela tá representando. Ela está representando o quê? Um manuscrito. Ah, tá. Tá? Aí a B ficou copistas. E na C, vocês tinham que colocar as atividades realizadas pelo monge copista e pelo escriba egípcio. O que nós podemos colocar no monge copista? Eu coloquei assim, que eles faziam cópias de livros e usavam pergaminhos. Fala, Heloísa. Era isso que eu queria falar, não, deixa eu falar. Fala, Gi. Eu coloquei, escreviam textos do grego para o latim. Também. Eu já até esqueci o que eu queria falar. Então é isso, tá? Nós temos aí algumas funções. Eles trabalhavam em uma escrivaninha, já diferente do escriba, né? Eles copiavam livros e documentos, que eu já tinha falado também, que eles copiavam livros dessa forma aí. Qual que é, Pro? No monge copista. E usava o quê? O pergaminho, tá? E pena, tá? Lembra que nós vimos lá na apostila que eles usavam? Eles pegavam, colocavam a peninha lá na tintinha e escrevia. E eles continuam. Aí na imagem nós conseguimos perceber também, ó. Uma escrivaninha. Ele copiando. Olha lá. E os escriba? O que nós podemos Posso colocar? falar? Ó. Escreviam em papiros. Aí no outro é textos sagrados, impostos e etc. Tá. Alguém mais colocou outra coisa? Em vez de eu falar assim... Já acaba às 4 ou 4h30? 4. É o que, Heloísa? Que a Bianca falou junto com você, eu não entendi. Em vez de eu colocar assim que na reversa, eu coloquei usavam papiros. Ah, tá. Os registros eram feitos nele, né? Mas eles usavam os papiros para quê? Era onde eles registravam, onde eles escreviam, né? Então, o que nós podemos colocar nos escribas? Ó, nós podemos colocar que eles trabalhavam sentado, de pernas cruzadas, que nós vimos aí na outra imagem. Eles registravam os acontecimentos religiosos, a vida do faraó, que eu já falei também. Eles usavam a escrita hieroglífica, né, para o registro, e o papiro como suporte da escrita, que é aquela parte que vai abaixo, né? Então, é alguma das coisas que nós podemos colocar aí. Usava a escrita para... Usava a escrita hieroglífica para registro. Pro, o que é na resposta da C que ficou travando quando você... No monge copista, o que eu posso colocar? Eu posso colocar que eles trabalhavam em uma escrivaninha, copiava livros e documentos, eles usavam o pergaminho também. Alguém mais colocou alguma coisa diferente no escriba? Além dessas? O mais importante aí... Eu não, coloquei quase tudo igual.
A maioria, na verdade, a principal aí dos escribas é sempre lembrar da vida do faraó, que é a principal função que os escribas tinham, que era escrever sobre a vida do faraó e da família dele. E depois nós podemos pensar em assuntos religiosos, que era uma das coisas também importantes lá do Antigo Egito. E do monge copista, a gente tem que lembrar o quê? Que eles já trabalhavam com o quê? Com cópias de livros e documentos. Só que eles já utilizavam a escrivaninha, tá? Então aí já é diferente, eles não usavam mais aquela folha diferente, igual os escribas utilizavam. Eu coloquei que eles usavam papiros e trabalhavam sentados e escreviam sobre a vida do faraó. Isso, exatamente. Então é isso. Escriba relaciona-se sempre à história do faraó, tá? Para vocês não esquecerem. Pronto. A gente vai fazer a próxima página seguinte ou a gente Não, pode já acabou a aula? Vocês vão marquem aí de dever de casa. Era isso. Tchauzinho. Até amanhã. Beijo. Tchau. Isso aí tudo aqui já vou fazer o dever. Trabalhos um pouco?